E aí, concurseiros, tudo bem? Estamos de volta, né? Já encerramos a crase. Eu resolvi com vocês várias questões que já caíram em concursos anteriores, concursos aí que eu selecionei de todas as naturezas, né? Porque o nosso curso aqui é abrangente, isso que é legal, né? Vai abranger muita gente. Então, passamos tudo de crase. Casos que ocorrem crase, casos que não ocorrem crase, casos facultativos e questões excelentes de concurso. Agora vamos para um outro tema que cai muito em concurso público, né? E para que você não fique de cabelo em pé e fique maluco quando isso cai no seu concurso, não, você está tendo essa maravilhosa oportunidade de estudar com a gente aqui no Atual. Tudo bem? Então, vamos fazer valer a pena e vamos estudar colocação pronominal a partir de agora. O que é colocação pronominal? Pessoal, vejam que existem pronomes oblíquos, né? Existem os pronomes pessoais do caso reto, que são eu, tu, ele, nós, vós, eles, e existem os pronomes pessoais do caso oblíquo, que funcionam como objetos, que são me, comigo, te, contigo, se, consigo, o, os, as, lhes, tá? E assim por diante. Essa colocação pronominal, ela estabelece certas regras, né? Não dá para eu simplesmente colocar esses pronomes em qualquer lugar numa frase, porque vai estar errado. Existem alguns que vão querer que eu faça a próclise, ou seja, eu coloque esse pronome antes do verbo. Outras situações, eu vou poder colocar esse pronome no meio, e aí eu vou utilizar a mesóclise. E em outras situações, eu vou ter que colocar esse pronome depois do verbo, assim que ele acabar. E aí vai ser a minha ênclise. Então, próclise, mesóclise e ênclise nada mais é de onde eu devo colocar esse meu bendito pronome, tá? Só que esse pronome, como eu falei, não dá para fazer próclise para todos ou ênclise para todos ao meu bel prazer. Eu preciso saber, né, saber as regras para eu poder proceder da maneira correta, passo a passo. Aqui sim, aqui vamos colocar na frente, aqui vamos colocar depois do verbo, tá? E é isso que vou explicar para vocês agora, tá? De uma forma aí bem didática. Portanto, colocação pronominal, definição. A colocação dos pronomes pessoais oblíquos, átonos, na oração, pode ser feita depois do verbo, né? Sendo chamada de ênclise. Quando for colocar depois do verbo, eu chamo de ênclise. No meio do verbo, eu vou chamar de mesóclise. Ou antes do verbo, que eu vou ter a próclise, existindo regras definidas para cada uma dessas situações, tá? Então, agora, gente, é que eu conto com a atenção de você, concurseiro. Por favor, preste muita atenção, que eu vou passar passo a passo, regra a regra, e explicar para você. E aí, com certeza, você vai gabaritar, ok? Combinado assim, então. Vamos lá. Começando. Os pronomes oblíquos átonos são. Aqui, pessoal, eu coloquei para vocês quais são, para vocês saberem sobre o que nós estamos estudando. A primeira pessoa de singular é me. Segunda, o te. A terceira, se, o, a, lhe. A primeira pessoa do plural, nos. Segunda pessoa do plural, vos. E terceira pessoa do plural, se, os, as, lhes. São esses pronomes lindos aqui, né, que eu devo saber onde colocar em cada frase, tá? E aí vai depender do quê? De outras palavras, né? De várias coisas, que é o que eu vou colocar para vocês agora. Aqui, gente, eu coloquei um exemplo de ênclise, né? Um de próclise e um de mesóclise, sem entrar nas regras por enquanto. Vejam um de ênclise. Deram-me uma caixa de bombons ontem. Que delícia, né? Bem que eu queria, mas não me deram nada, né? Hoje em dia, aluno não dá, né, mais presente para o professor, nem no dia dos professores, quando dá um bombom bem pequenininho, né? Mas tudo bem, é a crise econômica, né, gente? Acontece. Por isso que a crise econômica,
É bom você fazer um concurso público, sim, para ter estabilidade, que é isso que eu sempre digo. Concurso público, ele dá estabilidade. Hoje em dia, empresa privada nenhuma, você tem estabilidade. Então, é por isso que vocês estão aí determinados estudando. Confio em vocês. Olha lá, ênclise, deram-me uma caixa de bombons ontem. Por que deram-me? E é ênclise. Vejam, onde está o verbo, gente? Deram. Cadê o pronome? Depois do verbo. Ênclise. Próclise. Não me deram uma caixa de bombons ontem. Onde está o verbo? Deram. Cadê o pronome? Antes do verbo. Por isso, próclise. Tá? Mesóclise. Dar-me-ão uma caixa de bombons amanhã. Onde está o verbo? Darão, né? Esse verbo aqui houve uma quebra, né? Ficou um pedaço para um lado, um pedaço para o outro. Por quê? Porque a mesóclise ocorre no meio do verbo. Aqui o pronome, ó, me. Entre dar e ão ficou o meu pronome. E aí, gente, agora eu vou passar todas as regrinhas para vocês saberem os porquês dos porquês, que aqui se deu a ênclise, o porquê aqui se deu a próclise e o porquê aqui se deu a mesóclise. Combinado? Vamos lá. Ouviram-me chamar, deram-lhe os parabéns. Aqui, gente, eu coloquei mais 2 exemplos do que para vocês? Ênclise, ó. Fim é ênclise. Tudo bem? Vamos adiante. Olha lá. Uma regra super importante. Caso o verbo não se encontre no início da frase, nem haja situações que justifiquem o uso específico de uma forma de colocação pronominal, é facultativo o uso da próclise ou da ênclise. Olha lá. Caso o verbo não se encontre no início da frase, por quê? Se o verbo se encontrar no início da frase, tem que ser a ênclise. Por quê? Eu jamais começo uma frase com o pronome oblíquo. Tipo, me deram, me olharam. Eu não posso, gente. Não existe. Pode existir na fala? Até pode. Na fala, no bate-papo, né? Só que, do ponto de vista linguístico, gramatical, da norma culta, etc., não. Tá? É deram-me, nunca me deram. Tá? Então, caso não se encontre no início da frase, ou não haja nenhuma situação que peça ou exija a próclise, tá? Porque vocês vão ver que existem palavras atrativas que atraem essa próclise. Aí, pessoal, vai ser facultativo o uso. Como exemplo, minha mãe ajudou-me nos trabalhos. Ou, minha mãe me ajudou nos trabalhos. Aqui, eu tenho o verbo no início da frase? Não. Eu tenho palavra atrativa, vocês verão mais para frente que também não. Aí eu posso usar tanto dessa forma quanto desta forma que está perfeito e corretíssimo. Vamos ver os casos de ênclise. Exemplos. Refere-se a um tipo de árvore. Viram-me na rua e não me cumprimentaram. Que falta de educação, hein? Olha lá. Em orações imperativas afirmativas, tá? Por quê? Vamos ver. Primeiro, ao invés de... Não, desculpa, gente. Ó, eu já estava falando do segundo. Vamos ver o primeiro. Por que eu coloquei o se aqui e o me aqui? Porque começou com o verbo. Se começa com o verbo, eu não posso colocar se refere. Por quê? Porque eu jamais posso colocar pronome na frente de verbo quando for início de frase. Tá? Viram-me na rua e não me cumprimentaram. Início de frase. O verbo apareceu aqui no início da frase. Então, devo fazer a ênclise e não me viram. Está errado. Me viram, está errado. Agora, em orações imperativas afirmativas. Exemplo. Sente-se imediatamente. Lembre-me para fazer isso no fim do expediente. Apesar, pessoal, daqui também funciona essa aqui. Porque se sente ou me lembre, ficaria também no início da frase e não daria certo, tá?
Mas, além disso, aqui ela também é uma frase imperativa. Imperativa é quando eu dou ordens. Sente-se imediatamente. Lembre-me para fazer isso no fim do expediente. Dei ordem, ênclise, tá? Em orações com o verbo no gerúndio, sem a preposição em. Gente, o que é gerúndio? Tá? E gerúndio, a gente está tão acostumado, né? Olha lá. Estamos acostumados demais a fazer gerúndios, principalmente aquele pessoal do telemarketing, né? Porque como o telemarketing veio dos Estados Unidos, o conceito todo, e lá é comum eu usar o gerúndio, aqui não. Então, ao invés de falar faremos o depósito para a senhora, estaremos fazendo o depósito para a senhora. Eles ficam fazendo gerúndio o tempo todo. E fica feio, né? A gente fala para evitar demais em redações o uso do gerundismo, porque não fica bonito, né? Não é adequado. Tá? Então, gerúndio é o ando, né? Falando, cantando, fazendo, sofrendo, andando, né? É o ando, esse ando que é o gerúndio. Então, em orações com o verbo no gerúndio, sem a preposição em. Exemplo, o jovem reclamou muito, comportando-se como uma criança. Olá. Aqui, gerúndio. Fiquei sem reação, lembrando-me de acontecimentos passados. Olá. De novo, gerúndio, gerúndio e gerúndio. Se existe gerúndio, não existe a próclise nem mesóclise. Existe sim a ênclise, eu coloco depois do verbo. Tá? Depois do gerúndio eu coloco aqui o meu pronome e depois do gerúndio eu coloco aqui o meu pronome, ok? Seguindo. Em orações com o verbo no infinitivo. Exemplos. Eu espero, né? Espero dizer-te a verdade rapidamente. Convém dar-lhe a autorização ainda hoje. Gente, o que é verbo no infinitivo? É o verbo naquela forma ali dos primórdios, né? Aquela forma primitiva do verbo. Ficar, falar, fazer, executar, cantar e assim por diante. Ó, espero dizer. Aqui está no infinitivo. Por isso eu coloquei aonde? Coloquei o meu pronome após o verbo. Convém dar-lhe, ó, dar-lhe, tá? Dar está no infinitivo e o meu pronome oblíquo eu coloquei após o verbo. Portanto, esses dois aqui são casos de quê? De ênclise, tá? Ênclise, no final. Próximo. Aí vem a próclise, tá? E a próclise exige também uma atenção especial, porque ela vai trabalhar com palavras atrativas, tá? Uma vez que eu memorizo essas palavras atrativas, toda vez que aparecer a palavra atrativa na frase, você vai lembrar. Então, vai falar, palavra atrativa, devo utilizar a próclise, ok? Vamos lá, próclise. A colocação pronominal deverá ser feita antes do verbo. Apenas quando houver o quê, gente? Palavras atrativas que justifiquem o adiantamento do pronome. Como? Tá? Aí é onde mora o perigo, olha lá. Como? Quais são essas palavras atrativas? A primeira e super, hiper importante. Palavras negativas. Quais são as palavras negativas? Não, nunca, ninguém, jamais, tá? Apesar do ninguém. Né? Ninguém, o que é ninguém? Ninguém é um pronome indefinido. Mas se eu falar assim, quem foi na festa de aniversário dela? E eu falar ninguém, não é uma palavra, ela não tem um contexto negativo, ela tem uma carga negativa. Ninguém foi. É uma carga negativa da palavra, então ela é considerada negativa. Então, não, nunca, ninguém, jamais
Exemplos de palavras negativas que atraem a minha próclise. Não te quero ver nunca mais. Nunca a esquecerei. Olá, não, palavra negativa. Nunca também é uma palavra negativa. Agora veja, e se eu retirar esse não? Vira ênclise. Olá, vou fazer aqui do ladinho, ó. Quero. Aí apareceu quero. Quero ver-te. Ou então, quero te ver. Posso usar os dois, se não tivesse o não. Agora, nunca esquecerei. Esquecerei. Ah, e apareceu o verbo no início da frase. Posso colocar o meu pronome no início? Não. Esquecerei a. Tá? Mas aqui, como apareceu não e nunca, eles atraem o pronome, como se fosse imã. Tá? Veja que as palavras atrativas são como se fossem verdadeiros ímãs da nossa língua portuguesa. Com conjunções subordinativas, embora, se, conforme, logo. Exemplos, embora o faça, sei que é errado. Cumpriremos o acordo se nos agradar. Vamos analisar o que é conjunção subordinativa. No caso aqui eu tenho embora e no caso aqui eu tenho o se. Para começar, gente, recordando aqui rapidamente. Existem orações que são coordenadas, ou seja, elas giram, né, em torno, como qualquer oração, o enunciado gira em torno de um verbo, só que elas têm o mesmo valor semântico, o mesmo valor de importância. Então, elas ficam como se fossem de mãos dadas, coordenadas, porque todas têm a mesma equivalência, todas têm a mesma importância. Já existem as orações subordinadas. Qual que é o conceito de subordinado? Se eu tiver uma empresa, aquele que trabalhar para mim vai estar subordinado a mim. Então, ele vai ser meu subordinado. Eu vou ser o mais importante, que eu vou ser o chefão, né? E ele vai ser o subordinado a mim. Tá? Embora a gente sabe que o chefe também depende do subordinado. Mas, enfim, é só para a gente explicar um pouquinho para vocês. As conjunções subordinativas, elas são aquelas conjunções que elas introduzem essa oração subordinada. Elas introduzem. E qual o papel delas? É fazer a junção. Elas ligam a oração principal à subordinada. Veja aqui, ó. Sei que é errado. É um verbo, portanto, eu tenho aqui uma oração. Embora o faça, faça é outro verbo, portanto, eu tenho outra oração. Sei que é errado. Aqui é minha oração principal, tá? É a minha oração principal. Embora o faça, é uma oração subordinada, tá? Eu não vou colocar qual subordinada é, porque isso daí é assunto já para outro curso, tá? Vamos só ver que essa daqui é uma oração subordinada, por quê? Porque depende dessa aqui, para existir. E o embora foi o elemento de ligação, tá? O elemento de ligação, e que também aí tem uma carga semântica, tem um valor semântico importante, porque o embora está mostrando o quê? Uma relação de contraste. Tá? Então, tem uma semântica importante aqui. A escolha das conjunções é sempre muito importante. E cumpriremos o acordo, seria uma oração principal, né, que ela é a mais importante, se nos agradar, oração subordinada, porque depende da primeira para existir. E esse se é uma conjunção subordinativa. Duas conjunções subordinativas. O que acontece com a conjunção subordinativa? Ela é o ímã
Ela atrai o meu pronome. Portanto, conjunção subordinativa é meu segundo caso. Primeiro, palavras negativas. Segundo, conjunções subordinativas, tá? Veja outro caso típico de próclise, são os pronomes relativos, que, qual, onde. O que é pronome relativo? É aquele pronome que se refere ao termo anterior. Veja, há professores que nos marcam para sempre. Esta é a faculdade onde me formei, tá? Aqui, gente, eu tenho o quê? Há professores, minha oração principal, e aqui é minha oração subordinada. Como tem pronome relativo, eu sei que ela é adjetiva, tá? Isso depois também pode ser assunto para um outro mega vitamina, vamos ver. Aí a gente vai aprender tudo, vai ser uma maravilha. Pronomes relativos, que, qual e onde. Apareceu que, por que ele é pronome relativo? Ai, prof, por que ele é pronome relativo? Por quê? Vou te dizer. Esse que, ele se refere a quem? A professores. Ó. Por quê? Se eu substituir por os quais, vai dar certo. Há professores os quais nos marcam para sempre. Portanto, que ele está indicando, ele está se referindo a professores. Porque se eu fazer a professores, ponto, professores nos marcam para sempre, seria o mesmo sentido, só que para evitar a substituição de um termo, eu uso o pronome que, tá? O pronome que, ele vai aí o quê? Se referir ao termo anterior. Se refere e substitui o termo anterior, tá? Então, aqui eu tenho um pronome relativo. O que aconteceu com o pronome relativo? Ele atraiu o pronome oblíquo. E ele apareceu antes do verbo, por isso é próclise. Esta é a faculdade onde me formei. Esta é a faculdade, oração principal, onde me formei, minha oração subordinada, tá? Porque aqui é onde? Se refere ao termo anterior. Onde? Onde? Que lugar? Faculdade. Se eu colocasse, esta é a faculdade, me formei nesta faculdade. A mesma coisa, só que aí fica aquela linguagem pobre, cheia de repetição. Para evitar repetição, eu uso o pronome. Então, eu coloco o pronome relativo onde, que se refere ao termo anterior, faculdade. Por isso que ele é relativo. Então, onde? Onde, como é pronome relativo, ele atrai o quê? Ele atrai o meu pronome oblíquo, que aparece antes do verbo. Portanto, esses dois casos são de próclise. Tá? Viram como é fácil? Olha lá. Memorizem as palavras atrativas, tá, gente? Que aí vocês não esquecem jamais. Pronome indefinido. Como que é o pronome indefinido? Pronome indefinido é como se fosse uma nuvem, né? Uma grande nuvem, eu não sei onde começa, não sei o que termina, eu não sei nem direito do que se trata, não é? Pronome indefinido. Alguém, todos, poucos, né? Eu falo um pronome, mas isso quer dizer ou muita gente, ou pouca gente, ou nenhuma, mas nunca eu falo quem que é exatamente. Então, esse que é o pronome indefinido, ele não se define, né? Exemplos. Alguém me fará mudar de opinião? Poucos nos emocionaram com seus relatos. Onde estão meus pronomes indefinidos? Aqui, alguém. E aqui, poucos. Onde estão meus verbos? Fará e emocionaram. Como os pronomes indefinidos são palavras atrativas, eles chuparam, né? Eles atraíram a próclise. Então, eles atraíram e fizeram a próclise, atraíram os meus pronomes. Esses são os pronomes, tá? Me e nos. Alguém me fará, e não alguém fará-me. Tá errado, porque ele é palavra atrativa, tá? Pronome indefinido é palavra atrativa, então alguém me fará. E poucos nos emocionaram. Se é palavra atrativa, ela atrai esse pronome que vai aparecer antes do verbo. Portanto, ambos os casos aqui são de próclise.
Vejam que interessante, não é? Então, já sabemos que palavras negativas atraem a próclise, pronomes indefinidos atraem a próclise. Que mais que atrai a próclise? Pronomes relativos, conjunções subordinativas, tá? Todos esses daqui. Mais um. Pronomes demonstrativos também atraem a... Aliás, eu falo atrai a próclise, mas não é que atrai a próclise, tá, gente? Atrai o pronome e acaba, consequentemente, causando a próclise. Vamos ver esse último aqui para a gente encerrar esse bloco. Pronomes demonstrativos. Isto, isso, aquilo. O que é o pronome demonstrativo? Eu demonstro algo. Como eu já falei para vocês. Este, esta, estes, estas, esse, essa, essas, aquele, aquela, tá? Quando eu tiver esse pronome demonstrativo, eu sei que ele também é uma palavra atrativa. Então, isso me deixou muito abalada. Aquilo nos mostrou a verdade. Então, tanto isso como aquilo, eles atraíram os pronomes me e nos, tá? E, portanto, se deu a próclise, que é o pronome antes do verbo. Onde estão os verbos? Deixou e mostrou. Tá? Esses dois são os meus verbos. Então, encerrando o bloco por aqui, te vejo no próximo com mais colocação pronominal, hein? Tchau, tchau.